Olá, meu nome é Ken Katayama, é um grande prazer estar com vocês nesta noite, sexta-feira. Realidades, né? As realidades são diferentes, mas nós, como igreja, temos a mesma missão. Eu estou falando aqui dos Estados Unidos, eu tenho morado nos Estados Unidos nos últimos 15 anos da minha vida. Eu sou natural de Curitiba, no Paraná, e é uma grande honra para mim estar aí falando com vocês. E nós vamos estar falando sobre a realidade dos povos não alcançados no mundo. Então eu gostaria de orar, pedir que Deus nos guie nesse tempo juntos para que a honra e a glória dele seja vista entre todos os povos do mundo. Então você baixa a sua cabeça, fecha os seus olhos onde você está aí agora e ore comigo, por favor. Deus Todo-Poderoso, nós te amamos, nós te glorificamos nesse dia de hoje. Nós pedimos que as minhas palavras não sejam minhas, mas sejam palavras que venham do Senhor. E nós pedimos que o Senhor use esse tempo que nós vamos passar juntos para que refletimos, para que nós pensamos e focalizamos os nossos coração, a nossa mente, a nossa vida para essa urgência dos povos não alcançados no mundo, Senhor. Então nos usa como tua igreja, nos dê coragem para obedecer aquilo que o Senhor vai nos instruir nessa noite de hoje, Senhor. Nós oramos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigado de novo pela grande oportunidade. Quando nós pensamos na realidade de povos não alcançados, tem 4 coisas que eu gostaria de falar nessa noite de hoje para fazer com que você pense. Logicamente, nosso tempo não vai permitir que a gente fale em detalhes. Nós poderíamos talvez passar 1 hora, 2 horas juntos trabalhando a cada um desses 4 pontos que eu vou estar falando com vocês. Mas tudo começa com a ideia de que Deus deseja, Ele é o único que deveria receber toda a honra, toda a glória. A glória global de Deus, ela é importantíssima para nós. Ela deveria ser a motivação das nossas vidas, no sentido de que Deus sendo honrado, e a gente vê isso no livro de Apocalipse, de que um dia todos os povos, tribos e nações e línguas vão estar diante de Deus, adorando o nome dele. E essa promessa nós cremos que é uma coisa que vai acontecer. A grande dificuldade de hoje é que existem povos no mundo que são chamados de povos não alcançados. E a primeira realidade desse povo não alcançado é que esses povos são povos ignorados. Ignorados no sentido da palavra desconhecido, ignorados no sentido da palavra de ignorantes, de que nós não sabemos. Tem uma pessoa muito sábia falou que nós não sabemos o que nós não sabemos. Interessante, né? Nós não sabemos o que nós não sabemos. Porém, para povos não alcançados, isso é uma aplicação muito, muito importante. Nós não sabemos dos povos não alcançados, porém nós não sabemos de nada. Nós não oramos, nós não pensamos, nós não criamos estratégias, nós não criamos foco, nós não olhamos com urgência de coisas que nós não temos conhecimento nenhum. Então, nesse sentido, eu queria contar uma história muito pessoal para mim. Porque em 97 eu estava no Brasil, em Curitiba, Paraná. Eu participei da primeira conferência de mobilização que a nossa base aí no Brasil tinha colocado, que foi chamado de Transformação, 97. Nesta conferência eu tinha 17 anos e eu estava nessa conferência e nunca tinha ouvido falar sobre povos não alcançados. Eu, em 97, eu era ignorante. Eu não tinha conhecimento. Povos não alcançados na minha vida era uma coisa que era ignorada nas minhas orações, era ignorada no meu estilo de vida. Eu não pensava em nada porque eu não sabia da existência de povos não alcançados. No final daquela conferência, eu recebi um cartão de comprometimento que está aqui. E nesse cartão eu senti uma presença, direção de Deus tão grande
com 17 anos de idade, numa conferência semelhante como essa aqui, que Deus estava me chamando, me separando, para que eu pudesse dedicar a minha vida para alcançar povos não alcançados. E foi isso que eu fiz, foi através de uma oração, especialmente entre o povo budista. Eu sou um brasileiro japonês, que estou aqui nos Estados Unidos agora por anos, e eu recebi um cartãozinho chamado Desafio Budista. E eu comecei a orar por um povo chamado povo Ainu, que é um povo indígena no Japão, que é não alcançado. E foi onde Deus começou a trabalhar no meu coração. Antes de outubro de 97, eu não sabia nada sobre o povo não alcançado. E esse conhecimento, esse entendimento mudou a realidade da minha vida. Quando nós pensamos entre povos não alcançados, uma frase é muito simples, talvez uma palavra para lembrar. Sabe, necessidades espirituais estão em todos os lugares do mundo. Essa é uma realidade, está aí na sua cidade no Brasil, está aqui nos Estados Unidos e está em todos os lugares do mundo. Eu tenho familiares aí no Brasil e no Japão que são budistas, eles têm necessidades espirituais. A diferença é o acesso ao Evangelho. Se necessidades espirituais estão em todos os lugares, o acesso ao Evangelho não está. Eu sou o acesso ao Evangelho para minha família no Brasil e no Japão, que são budistas. Mas existem povos no mundo, povos ignorados, que não têm acesso nenhum ao Evangelho. Essa é a primeira realidade de povos não alcançados. Muito jóia. Voltamos aqui para a realidade número 2. É uma realidade que chama a mensagem, ela é indesejável. Em que sentido? A mensagem que eu e você carregamos dentro da realidade de povos não alcançados, ela normalmente é uma realidade que ela não é bem-vinda, ela não é bem-quista, ela é indesejável. Nós temos histórias e histórias de pessoas da nossa equipe própria que tem sido perseguido, que tem sido que tem sofrido por causa da mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação ao Evangelho de Cristo Jesus. Eu lembro num grupo na Ásia Central, que eu estava na Ásia Central visitando eles, saí de lá, tudo foi muito bom. E alguns meses depois, 3 dos obreiros nossos amigos nacionais num país na Ásia Central, foram presos com bíblias, interrogados, sofreram uma coisa muito, saiu na notícia, nos jornais,
existe uma realidade de quando nós pregamos o Evangelho de Cristo, essa mensagem entre os povos não alcançados é normalmente uma mensagem indesejável para nós. Isso aqui é uma foto minha na Índia. Eu tive a oportunidade de ir para a Índia. Na Índia eu visitei um lugar turístico para budistas, que é um lugar onde o Buda, depois de alcançar o Nirvana, ele foi ensinar. E essa foto tem uma construção ali atrás, e essa foto é onde a construção que é um simbolismo do túmulo de Buda. Ele não está enterrado ali, mas eles fizeram ali para representar e tudo mais. Olha que interessante. Na entrada desse lugar e na saída desse lugar existe um comércio muito grande, vendendo coisas budistas, de oração e incensos e tudo mais. E um comércio gigantesco religioso. Faz-me lembrar de uma história em Atos. No livro de Atos, no capítulo 19, a gente vê que Paulo está entrando na cidade de Éfeso e ele tem um cara chamado Demétrio. E o Demétrio fazia estátuas da Diana, a deusa dos Efésios, de prata. E ele começa a falar, peraí, esses caras estão vindo aqui, eles estão atrapalhando o nosso comércio. Tanto que a Bíblia fala o seguinte, em Atos capítulo 19, versículo 27, diz: não somente há o perigo da nossa profissão cair em descrédito, como também o próprio templo da grande deusa Diana. E daí a continuação da história aparece eles no teatro gritando, né, Diana é a deusa dos Efésios e tudo mais. A proclamação do Evangelho, da nossa mensagem, vai trazer disrupção, vai trazer incômodo na vida das pessoas. É uma mensagem indesejável na realidade de povos não alcançados. O povo não alcançado, normalmente ele é de um pano de fundo religioso budista, muçulmano. Ele é hindu, ele é sikh, talvez ele é tribal, animista. São povos onde a proclamação do Evangelho vai ser indesejável no meio deles. Número 3, a tarefa, a realidade do povo não alcançado é que a tarefa ela é inacabada. Ela não está pronta, não foi terminada. Jesus prometeu que nós vamos pregar o Evangelho no mundo inteiro antes que ele venha. E essa pregação no mundo todo, né, ela está inacabada. Agora é interessante pensar o seguinte. Em 1974, teve uma conferência chamada Lausanne 74. E nessa conferência, o missiologista, o Dr. Ralph Winter, existe uma celebração. O povo de missões, o povo de igrejas nessa conferência estavam louvando a Deus porque em 1974 o Evangelho tinha chegado em todos os países do mundo. Uma coisa incrível, uma coisa para celebrar, uma coisa muito histórica para a história da igreja. Porém, quando o Dr. Winter entrou no Planalto, no pódio para falar, e ele começou a falar sobre a realidade dos povos escondidos. Ele começou a falar que o mundo e a maneira como Deus vê o mundo não eram criados através dos países geográficos, da maneira como a gente vê o mundo hoje, mas eles eram criados entre povos, entre tribos, entre clãs, entre uma identidade cultural, etnolinguística de povos que ainda não tinham recebido a mensagem de Cristo Jesus. Se a gente pensa nessa tarefa inacabada, hoje há mais de 7.000 povos étnicos no mundo que ainda não ouviram a respeito de Cristo Jesus. Desses 7.000, mais de 3.000 deles, eles estão completamente isolados da presença de um cristão, de Bíblia, de missionários. Eles não têm nada para ouvir o Evangelho ainda. Essa tarefa está inacabada. Esse mapa aqui representa cada círculo vermelho que você vê aqui, eles são representantes de um povo não alcançado ao redor do mundo.
E a tarefa é urgente, a responsabilidade que nós temos diante de Deus, ela é incrível no sentido do trabalho dessa tarefa não terminada, ela é inacabada. Para te dar alguns números, pense nisso. 42% da população do mundo hoje é considerada não alcançada com o Evangelho de Jesus Cristo. Isso significa que mais de 3 bilhões de pessoas no mundo nunca ouviram a respeito de Jesus. Vou fazer uma pausa aqui. Você entende isso? Mais de 3 bilhões de pessoas no mundo nunca ouviram a respeito de Jesus. Ano passado eu tive a oportunidade de ir ao sul do Marrocos. Enquanto estava no sul do Marrocos, viajando com a nossa equipe, vendo o trabalho de plantação de igreja no sul do Marrocos, demorou 4 horas de uma cidade para outra, entre as montanhas, lugar muito perigoso, para chegar de uma vila a outra vila. E existiam algumas vilarejos entre a nossa rua, que eu estava falando com o líder nosso lá, e era muito interessante. A gente dirigia e eu conseguia notar um novo vilarejo, porque eu via a torre da mesquita. Era muito fácil de achar um vilarejo, porque todo vilarejozinho no sul do Marrocos tinha uma torre com a mesquita, mas a probabilidade que aquele vilarejo ouviu de Jesus uma vez na vida deles é possivelmente zero. A não ser que a gente faça algo. Pessoas, por exemplo, no sul do Marrocos fazem parte desse número de 3 bilhões de pessoas no mundo que nunca ouviram a respeito de Jesus Cristo, nunca ouviram da mensagem que é indesejável no sentido da religião e do pano de fundo deles. Uma das motivações, uma das maneiras de olhar para essa realidade dessa tarefa inacabada é Paulo escrevendo para os Romanos. No capítulo 10, Paulo fala: se você confessar com seus lábios, crer no seu coração que Jesus é o Senhor, você será salvo. Amém! Que grande notícia! Glória a Deus, eu vou ser salvo se eu confessar a Cristo. Porém, Paulo faz algumas perguntas. No versículo 14 ele fala o seguinte: como, porém, invocarão aquele de quem não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? O desafio da tarefa inacabada é o envio de obreiros transculturais dentro desses grupos de povos não alcançados. É o desafio para a igreja brasileira, é o desafio para a igreja americana, é o desafio para a igreja em casas dentro do Uzbequistão, dentro do Azerbaijão, dentro da Índia. É o trabalho da igreja, do corpo de Cristo. É o desafio para o corpo de Cristo, onde igrejas vão plantar outras igrejas. Essa ideia, a tarefa inacabada foi comissionada para nós, como corpo de Cristo, para comunicar essa mensagem de salvação entre todos os povos, mas eles não podem confessar a Cristo como Senhor se pessoas não são enviadas para pregar, para que eles possam ouvir e daí crer. É uma combinação desse desafio que nós precisamos pensar. Nós, como organização, como Crossover Global, nós temos comprometido por mais de 3 décadas, nós temos falado que nós queremos fazer o último mandamento de Cristo, a grande comissão, a nossa prioridade, a nossa primeira prioridade, se eu posso usar essa terminologia, né? É o nosso foco. Nós queremos que a grande comissão, que a evangelização do mundo tome a conta, que a evangelização do mundo seja acabada. Para isso nós temos que ir em lugares que ninguém está indo. No final de Romanos, na carta de Romanos, Paulo, no capítulo 15, versículo 20, ele fala: eu faço com que eu quero pregar, minha ambição é pregar aonde Cristo não foi ouvido ainda. Eu não quero criar uma pregação onde Cristo já tem sido pregado. E essa motivação, essa mentalidade, essa atitude é a atitude necessária para o trabalho
da tarefa inacabada. Senhor, nos envie entre povos e lugares e no mundo onde o Evangelho nunca foi pregado. Esse tem que ser o desejo do nosso coração. E daí, número 4, a promessa, ela é uma promessa que vai ser infalível. É uma promessa que nunca vai parar, que nunca vai acabar. Essa promessa foi feita em Mateus e é muito interessante. E eu até me emocionei um pouquinho aqui. A promessa de Jesus em Pedro, ela é uma promessa poderosa, poderosíssima, porque Jesus não estava continuando algo que a religião judaica estava trazendo. Deus usou o povo judaico para trazer a salvação para toda a raça humana, não somente para a raça judaica ou hebreia. E o que Jesus estava mudando na confissão de Pedro, ele estava desenvolvendo uma nova assembleia, ele estava desenvolvendo algo novo. Não era uma continuação, mas sim uma criação de algo novo. Até penso que Pedro, quando ele falou, olha, Jesus, você é o Messias, e ele falou na sua confissão de fé, eu vou edificar a minha igreja, eu acho que é muito interessante porque a palavra igreja, congregação ou assembleia, na cabeça de Pedro e dos outros discípulos, seria uma concepção muito interessante, certo? Porque eles tinham templos, eles estão pensando que Jesus está trazendo o reino, nós vamos matar esses romanos e estabelecer o reino de Davi novamente. O contexto para eles era um contexto completamente humano. E Jesus estava falando de algo espiritual. Jesus estava falando de algo que transcende o povo judaico, que transcende o judaísmo, que transcende todas as religiões do mundo. Ele estava iniciando algo completamente novo, com a promessa que a igreja vai ser construída. Uma coisa muito interessante é que, bem em breve, nesse final de semana, nós vamos estar celebrando o Pentecostes. E na celebração de Pentecostes, ela é muito importante, porque a Páscoa só faz sentido para nós. A morte e ressurreição de Cristo só faz sentido para nós por causa de Atos capítulo 2. Se o Espírito Santo não tivesse vindo e a igreja sendo enviada e estabelecida, daí a morte e a ressurreição de Cristo, de uma certa maneira, era uma coisa local e judaica. Mas a proclamação, o envio do Espírito Santo e o envio da igreja, o nascimento da igreja que foi feito na promessa em Mateus, ela traz a esperança para a minha vida e para a sua vida. É por isso que eu aqui nos Estados Unidos, você no Brasil, nós podemos ter uma esperança em Cristo por causa do que aconteceu em Atos capítulo 2, por causa da promessa de Cristo de enviar o Santo Espírito que vai nos dar poder para pregar esse evangelho, começando em Jerusalém até os confins da terra. Você sabia que eu e você somos os confins da terra? Nós já somos. Curitiba, onde eu nasci, não é a minha Jerusalém. Jerusalém está lá, nós podemos entrar no avião e visitar. Nós somos os confins da terra, que Deus está nos chamando para continuar essa comissão, essa tarefa não acabada, essa tarefa inacabada entre povos que ainda estão desejados para ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. Dentro dessa confissão, dentro desse conceito de que tem uma promessa que não vai parar, uma promessa que vai continuar, eu quero mostrar o que Deus tem feito ao redor do mundo não alcançado, entre povos não alcançados. Essa foto, por exemplo, é uma igreja caseira no país do Azerbaijão. Essa igreja especificamente está na fronteira, muito perto do país do Irã. E é um lugar muito difícil, bem fundamentalista, xiita, e Deus está trabalhando. Visões, sonhos, curas acontecendo entre muçulmanos que estão revelando e eles estão vindo e trazendo dentro da igreja. De novo, Jesus está edificando a sua igreja e por isso que
a gente começa a ver comunidades de cristãos se unindo entre essas comunidades, essas igrejas que Deus está formando. Isso aqui é na Índia, um contexto entre um povo não alcançado, que é o Dalit, que é um povo mais menosprezado, muito pobre. Nesse dia na Índia eu tive uma grande honra de batizar alguns dos novos convertidos que estavam dentro dessa igreja. Deus está edificando a igreja dele entre povos não alcançados. Essa é entre o povo chamado Karakalpak. Ele é uma república dentro do país do Uzbequistão chamado Karakalpakstan. E o povo Karakalpak, por exemplo, só tem o Novo Testamento traduzido na língua deles. Mas nossa equipe, começaram 5 igrejas em casas. E eu tive a oportunidade, 1 ano e meio atrás, de estar lá celebrando, pregando, edificando, e eles me edificaram muito. A edificação do corpo de Cristo entre um povo que ainda nem tem a Bíblia traduzida na língua deles. A realidade de um povo não alcançado e a promessa de Cristo sendo cumprida, de que Ele vai edificar a igreja dele entre povos não alcançados. Isso é no Nepal. Um trabalho que recentemente aconteceu. Acho que essa foto foi tirada talvez 3 meses atrás. Nas montanhas do Himalaia, no país do Nepal, Deus começa a trabalhar entre povos não alcançados, que nunca ouviram o Evangelho de Cristo até agora. E essa é uma foto no Uzbequistão, uma igreja caseira no Uzbequistão, um país que antigamente tem sido um dos maiores números de mártires do mundo, estavam no país do Uzbequistão, mas Deus continua criando, edificando a sua igreja dentro desses países. Nós, como organização, nós queremos fazer uma parceria com Jesus. Nós queremos servir a tua igreja local. Se você é um pastor, um líder, nós queremos servir a tua igreja local porque nós cremos que Jesus está edificando a sua igreja. Ele não está edificando o crossover global, ele está edificando a sua igreja. E nós queremos que igrejas vão plantar novas igrejas, que vão plantar novas igrejas. Isso que nós queremos fazer. Nós temos colocado como um alvo, nós chamamos Missão e Impacto. Nós estamos orando que Deus nos use como equipe para a honra e glória dele, para ver 4.000 novas igrejas plantadas. Ano passado nós plantamos 2.000 igrejas. Ou chegamos ao todo de 2.000 igrejas. Então nós estamos orando, Deus, se isso vai honrar o seu nome, no final de 2024 nós queremos ver um total de 6.000 igrejas plantadas entre povos não alcançados, porque nós queremos ver a extensão do seu reino movendo para frente. E nós vemos que a plantação de igreja, comunidades de cristãos, é a maneira, é a sua promessa em Mateus para Pedro, que você vai edificar a sua igreja. Eu quero mostrar um vídeo para vocês. E esse vídeo vai explicar um pouco sobre a plantação de igreja entre povos não alcançados, que nós temos que pensar um pouco diferente.
Muito bom. Estamos aí ao final desse tempo e eu estou muito honrado de novo. Eu quero terminar dessa maneira. Quero pedir que você pause para que você ore. Una-se a nós. Vamos alcançar povos não alcançados. Ore, busca o Senhor. Talvez essa conferência, Realidades 2020, no meio da realidade de coronavírus, fazendo essa reunião online, que talvez Deus está te chamando como chamou a mim, com 17 anos de idade, para dedicar a sua vida para alcançar povos não alcançados. Nós queremos alcançá-los. 3 bilhões de pessoas, 42% da população que ainda precisam ouvir, que não tem acesso ao Evangelho de Jesus Cristo. Por isso que nós, como organização, provemos o Evangelho. Necessidades espirituais estão em todos os lugares. O acesso ao Evangelho não está. Eu quero desafiar a você a unir conosco, porque um dia a glória de Deus vai ser vista entre todos os povos do mundo. Então eu oro, Deus, que a sua glória seja vista em todas as áreas da minha vida e alcançando todos os povos do mundo, para que o Senhor receba toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Deus abençoe vocês, muito obrigado pela oportunidade e a gente se vê em algum lugar nesse mundo alcançando povos não alcançados. Deus abençoe.